um dia ruim? Quem nunca teve, quem nunca passou, quem nunca viveu um dia ruim na sua vida? Todas nós já passamos por um dia ruim, por um dia difícil, desafiador. Quem nunca passou? E o que pode ser um dia ruim para nós? O dia ruim, ele pode vir de várias maneiras. Pode ser uma dor. Talvez você tá bem, de repente você sente uma dor. Uma dor no ouvido, uma dor no dente, uma dor na cabeça. O dia ruim pode ser uma perda. Alguém que você já esperava que viesse uma notícia ruim. Alguém que você foi pega de surpresa. Uma perda sempre é um dia ruim. Aquele diagnóstico, você vai ao médico, você faz exames e de repente uma má notícia. Você vai precisar aprofundar os exames, você tem algo ruim, você tem uma enfermidade. Isso pode ser o seu dia ruim. Uma situação que você não esperava. Uma situação difícil que você não pode controlar. Tantas coisas podem ser o nosso dia ruim. E você já deve ter passado por situações assim, ou talvez você está passando. Então essa palavra é para você. Todas nós podemos sim passar dias ruins, mas até a gente que serve a Deus, que crê em Deus, que anda com Deus, sim. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 5,45, Jesus está dizendo do amor ao próximo, que nós devemos amar todas as pessoas, inclusive aquelas que a gente diz até mesmo, esse é meu inimigo. Jesus está dizendo que nós temos que amar até aquelas pessoas que nos aborrecem. Por quê? Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, o próprio Senhor Jesus está dizendo, Deus vai dar bênçãos para todos, mas também vai haver dia difícil para todos, tanto bons como maus. Então, a gente entende que mesmo que a gente esteja caminhando com Deus, a gente não está livre de ter um dia ruim, de ter um dia difícil. E muitas vezes o nosso dia pode ser muito pesado, muito difícil, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus nos fez uma promessa. Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Isso está lá em Mateus 28, no versículo 20. Jesus está dizendo para os discípulos que eles deviam guardar tudo o que ele ensinou. Por quê? Porque ele estaria conosco, com todos nós, até a consumação dos séculos. Então, todos os dias, Jesus disse que estaria conosco. E eu acredito que principalmente no dia difícil, no dia mau. Então, nós não podemos nos esquecer que mesmo que a gente passe por um dia mau, nós temos uma promessa de Jesus que ele estaria conosco todos os dias. E a gente vê que na Bíblia também tem muitas pessoas que tiveram um dia mau. Muitas pessoas tiveram um dia difícil. Era um dia ruim, mas o mar se abriu. Lá em Êxodo 14:15 vai dizer que o povo, guiado por Moisés, saiu do Egito e chegaram diante do Mar Vermelho. Faraó, seus cavalos, cavaleiros estavam atrás do povo, mas aquele dia difícil, onde eles se viram acuados, na frente o mar, atrás Faraó, foi o dia em que o mar se abriu. Era um dia ruim, mas caiu o pão do céu. Lá em Êxodo 16, eles passam por aquela situação difícil e eles entram no deserto. A gente julga muito o povo de Israel. Mas eles estavam lá no deserto, eles já tinham visto o mar se abrir, tinham visto as pragas, tinham visto o cuidado de Deus e eles murmuraram e reclamaram. Será que você naquela situação também não ia se sentir daquela maneira? Não ia reclamar?
ia pedir também para Moisés, ai, a gente tá aqui com fome, pelo menos tinha comida lá no Egito. Eles reclamaram porque foi um dia ruim. Eles estavam com fome, mas nesse dia caiu pão do céu, veio maná. Era um dia ruim, mas as muralhas de Jericó caíram. Lá em Josué 6 vai contar que o povo, ao passar pelo deserto, passado 40 anos, eles chegam diante da terra prometida. E para entrar nela, havia uma cidade fortificada, Jericó. Aquele era um dia difícil, um dia ruim, porque eles passaram por tudo, chegaram lá e havia muralhas. Mas naquele dia, no 7º dia, eles deram 7 voltas na cidade. E os sacerdotes tocaram as trombetas. E quando o povo gritou, Jericó caiu. As muralhas caíram. Naquele dia difícil, houve um grande milagre. Era um dia difícil para um pai, mas o seu filho pródigo retornou para casa. Lá em Lucas 15:11 fala que o pai esperava pelo filho e ele retornou para casa. Era um dia ruim, lá em Lucas 5, onde os pescadores estavam lá e eles tinham pescado a noite toda. A Bíblia fala que eles estavam 2 pescadores junto à praia e Jesus viu eles lavando as suas redes. E um dos barcos era de Pedro. E aí Jesus pediu se podia subir no barco e pregar para a multidão. E ali todos ouviram a palavra. E aí Jesus disse para ele, lança a tua rede. E eles falaram, não, a gente passou a noite toda e não pegou nada. Foi uma noite ruim. Mas quando Jesus disse, lança a tua rede, eles pegaram tantos peixes, a rede se encheu. Era um dia ruim, mas lá em Mateus 14:22, diz que eles estavam junto com Jesus, os seus discípulos, e Jesus disse para eles, vamos passar para o outro lado. E Jesus foi orar sozinho e eles ficaram no barco. E a Bíblia diz que o barco estava longe a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas. Eles temeram e nessa noite ruim, Jesus andou sobre as águas e veio até eles, até os seus discípulos. Então eu quero dizer para você, a Bíblia nos lembra, Deus sempre transforma dias ruins em cenários de milagres. Então, se você está passando por um dia ruim, pare de olhar para a situação, pare de murmurar, reclamar, chorar, se lamentar. Sabe por quê? Porque todos esses milagres aconteceram em dias ruins. Muitas vezes Deus permite dias difíceis para que isso aumente a nossa fé e para que a gente veja o milagre do Senhor. Quando teve um dia ruim, foi o dia em que Deus abriu mares, multiplicou pães e peixes. Foi o dia que Deus trouxe filhos de volta. Foi o dia que Deus gerou filhos em ventres estéreis. O dia difícil encheu redes vazias. Hoje você pode estar passando por um dia ruim. Talvez hoje você esteja no pior dia da sua vida. Os piores dias você pode estar vivendo, mas eu quero dizer para você, Deus vai usar esse dia difícil para cumprir promessas na tua vida, para realizar milagres. As promessas e os milagres que eu recebi do Senhor até hoje vieram de dias difíceis, de momentos de muita oração, de momentos de dor, de momentos de espera. E Deus cumpriu cada palavra e tem cumprido, e as que não se cumpriram vão se cumprir, porque eu creio. Porque Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
A espera nunca é em vão. Deus sempre cumpre a sua palavra. Se você está passando por um dia difícil, lembre de todos os dias difíceis que a Bíblia relata. Pense que todas as pessoas podem passar, já passaram, já viveram dias difíceis, mas o Senhor, Ele cumpre cada promessa. Esse dia difícil não é para a morte, mas é para manifestar a glória do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra no seu coração e que Deus transforme o teu dia ruim num dia de milagre. Em nome de Jesus.